Oi. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à audiência pública de debate acerca do projeto de lei número 228 do ano de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e da outras providências. Essa audiência tem o objetivo a articulação da garantia de direito da população em participar ativamente do processo de elaboração dos planos orçamentários municipais. Informamos que essa audiência pública está sendo gravada e transmitida via online no Facebook da Câmara Municipal e que não teremos ata lavrada ao final, haja vista que os arquivos serão por meio de gravações e filmagem. E aos que nos assistem, podem estar enviando seus questionamentos pelo WhatsApp 3238-3673. Neste momento, convidamos para compor a mesa de autoridades o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Marcelo Barros. Convidamos para compor a mesa de autoridades o membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Gerson Barbudo. Convidamos para compor a mesa de autoridades o vereador Adriano de Almeida. Neste momento, convidamos a todos que se coloquem de pé para junto entoarmos o hino de Buritis. Sublime, tão grandiosa é a nossa história, escrita por um povo hospitaleiro, um povo que imigrante foi outrora. São filhos seus heróis, um povo ordeiro. As grutas e os planícies têm beleza, nossa fauna, nossa flora tem riqueza. As aves que gorjeiam mais parecem menestréis, cantando como é lindo nosso céu. Buritis em nosso peito, pulsa um coração feliz, por cantarmos sua grandeza, seus encantos, glórias mil. Buritis és fortaleza, terra amada de nobreza singular. Um brado de alegria ecoa e vive a palpitar no âmago dos nossos corações. A flâmula triunfante da vitória, a trêmula no mastro altaneira, mãos dadas com progresso, uma glória. Origem tem teu nome da palmeira, paisagens de inefável resplendor. Em solo fértil trabalhamos com fervor. A Deus agradecemos, Ele fez esse lugar. Buritis te declaramos nosso lar. Buritis em nosso peito, pulsa um coração feliz, por cantarmos sua grandeza, seus encantos, glórias mil. Buritis és fortaleza, terra amada de nobreza singular. Um brado de alegria ecoa e vive a palpitar no âmago dos nossos corações. Buritis em nosso peito, pulsa um coração feliz, por cantarmos sua grandeza, seus encantos, glórias mil. Buritis és fortaleza,
amada de nobreza singular. Um brado de alegria ecoa e vive a palpitar no âmago dos nossos corações. Podem ficar à vontade. Neste momento, passo a palavra ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Marcelo Barros, que irá fazer o seu pronunciamento e, em seguida, presidirá a presente audiência pública. Bom dia a todos. Gostaria aqui de cumprimentar o vereador Gerson Barbudo, membro da Comissão de Finanças, justificar a ausência do vereador Eliseu, que também é um membro dessa comissão, está em viagem, e agradecer a presença dos servidores públicos presentes nessa audiência, servidores do Executivo, servidores aqui da Câmara Municipal e a membros da população que estão acompanhando pelas redes sociais. Gostaria de enfatizar a importância desta lei, né, da Lei das Diretrizes Orçamentárias, que são leis que vão refletir nas ações para o próximo ano. Então, você que está interessado em entender como serão aplicados os recursos financeiros, quais serão as metas, as prioridades da próxima gestão, é importante que você participe desta audiência pública. E a sua finalidade é exatamente essa: apresentar à população e instigar a participação popular. Nós temos um número de telefone disponível, caso você não possa comparecer aqui ao plenário da Câmara Municipal, para que através do WhatsApp você possa fazer seus questionamentos, suas perguntas. É o número, como já foi dito, vamos repetir o número, 3238-3673. Sem mais delongas, gostaria de convidar a servidora da Secretaria de Fazenda, Selma Regina Ferreira de Almeida, para iniciar a apresentação da LDO 2025. Bom dia, vereador Marcelo, vereador Gerson, vereador Adriano, que está aqui presente também, bom dia, e bom dia a todos os nossos colegas servidores, né, que aqui estão, e demais representantes da sociedade civil. Então, nós estamos aqui reunidos, como bem disse o doutor Marcelo, para mais uma vez falarmos sobre a LDO, que é uma das leis, né, do planejamento orçamentário municipal. Então, não tem como a gente falar sobre LDO sem falar que esse processo ele é composto de outras duas leis, né, que é o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. E hoje nós vamos falar sobre a LDO, que é o elo, né? Então, meu nome é Selma, represento o município, o Poder Executivo. Atualmente estou lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, né? E sou a pessoa responsável por, juntamente com os demais colegas, servidores, secretários, prefeito, e também a indicação da população por meio dos vereadores, pela elaboração dessas peças, né, que trata sobre a execução orçamentária do município. De paciência até eu aprender a mexer no aparelho. Então vamos lá. A LDO, ela é elaborada em cumprimento a quê? Né? Não é só
porque a gente teve vontade de dar transparência, né, gente? Sabe que o brasileiro ele é meio complicado, né? Então, nós temos aí alguns institutos na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município, na Lei de Responsabilidade do Fiscal, que cobra dos administradores, dos gestores públicos, né, essa transparência. Então, lá no artigo 65, né, da Constituição Federal, fala sobre o quê? Fala justamente sobre o orçamento municipal, o orçamento público, na verdade, que também cabe ao município. Temos também o artigo 4 e 5º da Lei Complementar, que também fala sobre a obrigatoriedade da elaboração dessas peças. E a nossa lei orgânica, né, do município, que é a Constituição Municipal, para nós, que também trata do mesmo assunto. E somos regrados também pela portaria do STN, que é a portaria 699, né? E o que seria esse LDO? De forma bem objetiva, é o instrumento que faz o quê? Que faz a ligação entre o plano plurianual e a lei orçamentária. O plano plurianual é o instrumento construído no primeiro ano de mandato do prefeito, certo? E ele tem uma durabilidade de 4 anos, e a vigência dele é de 4 anos. Então, começa no segundo ano de mandato do prefeito eleito e termina com o primeiro ano de mandato do prefeito seguinte, né? Por que é feito assim? Porque a administração pública ela tem que primar pela continuidade dos atos. Então, o prefeito que assume, ele já tem um planejamento feito. É só ele dar seguimento e, a partir dali, ele vai trabalhar naquele ano e construir o plano de trabalho dele para os próximos 4 anos. Que ele vai executar 3 e vai deixar 1 para o prefeito seguinte dar continuidade, né? Porque nós temos o quê? Isso é respeito com a população, com o cidadão. Não é eu chegar aqui, não, eu fui eleita prefeita e a partir de hoje não quero nada disso que está fazendo, vou cortar tudo e vou, né? Isso causa o quê? Causa um prejuízo à máquina pública. Não é verdade? Eu tenho aqui uma unidade de saúde aqui na esquina. Hoje, todos nós sabemos que o município de Buriti é uma referência em saúde no estado de Rondônia. E não só no estado de Rondônia. E aí, ou seja, é uma política, é uma gestão que está dando certo. É um trabalho que está sendo bem desenvolvido. Aí eu vou lá, me elejo prefeita. E aí, como eu não gostava do prefeito anterior e nem da forma como o secretário Antônio trabalhava, eu vou lá e falo, não quero mais que a unidade de saúde faça o serviço que faz. Vou mudar tudo. Não quero mais Outubro Rosa, agora eu vou trabalhar só para os homens. Deixa esse negócio de saúde da mulher para lá. E até hoje só as mulheres que cuidam da saúde. A ênfase maior foi elas. Então agora vai ser os homens. Gente, na cara que vai ser um prejuízo para a população, que vai ser um prejuízo para o cidadão, não é verdade? Então, por que tem esse 1 ano para o prefeito seguinte? Porque obrigatoriamente ele vai ter que dar continuidade naquele trabalho, até ele traçar novas metas. Ah, e quando ele for traçar novas metas, ele vai ter a participação da população. Infelizmente, está muito bem representado pelos vereadores e por nós servidores, mas que eles também poderiam estar aqui, né? Eles também poderiam estar aqui dando o palpite deles, né? Mas é assim mesmo. Cultura não se discute, né? Então é isso. Esse é o PPA. Ele levanta todos os problemas do município, né? Aquilo que a gente almeja construir, aquilo que a gente almeja mudar, alterar, para melhor atender a população para os 4 anos. E aí vem quem? No ano seguinte,
A LDO. E o que a LDO faz? Ela vai lá e traça metas, extrai as prioridades, que é igual lá na nossa casa. A gente tem muita coisa para fazer, mas a gente não consegue fazer de uma vez, não é verdade? Então, o que a gente faz? Senta com o marido, com os filhos e traça metas e prioridades. O que é prioridade? Franguinho na panela ou uma bolsa da Arezzo para nós mulheres, né? Para os meninos, como é que fala o nome daquela Holiday, né? Aquelas motonas que os meninos gostam, não sei aqui, mas lá em casa meu marido ama moto. Qual que é a prioridade? É lógico que é o franguinho na panela, né, meu povo? Porque sem ele a gente morre de fome. Então, a gente senta e discute. Primeiro vamos às coisas necessárias. E vamos juntar para poder fazer os demais. E aqui no serviço público é a mesma coisa. E é isso que a LDO faz. Então, todo ano a gente vai lá, levanta a nossa capacidade de arrecadar, certo? Para o ano seguinte. E aí a gente vai e extrai do PPA as prioridades e traça metas para que a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, execute no ano seguinte. Então, a LDO é isso, é o elo. Ela traça as metas, prioridades e como é que isso vai ser colocado na PELOA, no Projeto de Lei Orçamentário Anual para o ano seguinte. Ela também é uma lei de iniciativa do Poder Executivo. Todas essas três são de iniciativa do Poder Executivo, certo? Como eu já disse, ela traz as metas e os riscos que poderão afetar as contas públicas, né? E que riscos são esses? Risco fiscal, risco de desastres. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora. Embora fosse um risco anunciado. Né? É triste a gente falar isso. Hoje todo mundo fala, lá no Rio Grande do Sul aconteceu tal coisa. Mas a gente já sabia. Nós, talvez não, que estamos tão longe, né, na outra ponta. Mas lá era um risco anunciado. E talvez a prioridade tenha sido mal interpretada. Talvez acharam melhor comprar a bolsa da Arezzo ou a moto, né, do que tratar a questão lá da contenção da água para não entrar na cidade. Mas não vem ao nosso caso. Mas é um exemplo que a gente deve observar para que não aconteça conosco, né? Então, isso são riscos. Metas e prioridades, que é o que eu acabei de falar, né? Vamos lá ver quais são as metas. Qual é a prioridade? Qual a meta que eu vou atingir? Olha, lá no PPA eu falei que eu ia fazer 8 quilômetros de asfalto todo ano, certo? E aí, gente, diante do cenário político atual, infelizmente, no ano de 2025 eu não vou conseguir fazer esses 8 quilômetros de pavimento. Então, qual vai ser a minha meta? Eu vou alterar. Não é verdade, vereadores? Eu vou fazer, eu vou dar conta de fazer, então, 2 quilômetros de pavimento no ano de 2025. Essa vai ser a minha meta. Né? Assim como a minha meta em arrecadar, que é a minha meta fiscal. Né? Olha, eu tenho uma dívida ativa aí de 15 milhões e eu vou fazer esforço em arrecadar no ano que vem 50% dela. São metas, né? E as diretrizes, e ela traz também o quê? As diretrizes para a elaboração da LOA, porque a LOA é quem nos autoriza a executar. Né? A LOA é como se fosse, lá em casa eu planejo construir. Aí depois eu vou lá e sento e falo, não dou conta de construir a casa toda, vamos fazer só o corpo da casa. É LDO. Estou traçando uma diretriz, não é? É assim, por aqui que eu vou. E aí, no ano, quando eu for executar, quando eu começar a construir a casa, eu tenho que ter o capilé, como diz o povo, na mão
para construir, que é o quê? É a LOA, é a execução em pessoa, né? Então vamos. Essa fase é demorada mesmo, gente. Não tem como falar sobre orçamento sem falar sobre o conceito dele. Então, e o que deve conter nessa LDO? Aquilo que eu disse lá no início, está lá na Constituição Federal, lá no artigo 65 da Constituição de 88, que é uma Constituição que inovou a forma dos gestores públicos administrar, né? Veio então o quê? Deve conter as metas, deve orientar a elaboração da LOA e também as alterações na legislação tributária. Então, vamos lá. Eu acabei de falar aqui que nós podemos também traçar meta para melhor arrecadar. Então, eu posso colocar ali, ó, na minha LDO, eu posso colocar o quê? Que eu vou implementar uma taxa, a minha taxa do IPTU, vou alterar. Ou que eu vou fazer alteração na minha taxa de cobrança do ISS. Correto? Porque são os impostos. Uma coisa que eu tenho que lembrar, que competência do município é esses impostos. O município tem competência para arrecadar IPTU, ISS, ITBI, aliás, é do Estado, ITCMD e as taxas. E eu posso aqui na LDO traçar sobre isso. O que nós fazemos aqui no município de Buritis? Quando vocês forem olhar a LOA ou a LDO, você vai ver que quando trata da legislação tributária, eu coloco lá que será feito por meio de leis específicas. Porque eu entendo que é uma lei que tem que ter um debate mais apurado. Não é verdade? Não, o prefeito resolveu aumentar o IPTU. E aí? Tem que ser discutido. Ah, vou fazer um refis. Tem que ser discutido. Quem que vai atender? Como é que vai impactar? E aí, esse refis vai permitir que eu dou conta de executar o que está previsto na minha LOA? Então, por isso, a gente deixa lá a autorização por lei específica a ser debatida. Tem também o quê? As concessões de vantagens, né? O aumento da remuneração, a criação de cargos, a admissão de pessoal, a alteração de carreira, que para nós, todos eles são feitos por leis específicas. Né? Então, vou fazer um concurso. Nós temos que mandar um projeto de lei para a Câmara para discutir com o representante do povo, porque tem que ter a participação popular. E a participação popular, ela acontece por meio dos vereadores, que é quem representa os moradores, quem nos representa, né? Então, resumindo, ela estabelece dentre os programas incluídos no PPA quais terão prioridades. Aquilo que eu já falei, eu acredito que nem tem necessidade da gente falar mais. Eu ainda não consegui. Ah, agora eu consegui. Vamos lá. Então, é isso. Com relação à LDO com a Lei de Responsabilidade Fiscal, eu disse que a Constituição ela já inovou, trazendo as questões orçamentárias no texto da Constituição. E depois, o que aconteceu? A Constituição de 88, muito moderna, avançada para os tempos, veio com várias previsões. E ainda assim os gestores tinham dificuldade em cumprir. Né? Aí, quando foi lá em 2000, foi editado o quê? Uma lei complementar. E a Constituição, inclusive, já falava sobre, né, a necessidade de ter uma lei complementar para poder ser mais incisivo nessas cobranças. Surgiu a 101. Com o advento da 101, o que ela veio pedindo lá no seu artigo 4º? O equilíbrio entre receita e despesa, os critérios e forma de limitação de desempenho, as normas relativas aos controles de custo, né, para quê? Para avaliar os resultados, as condições e exigências para transferência de recursos a outras entidades. Por exemplo, aqui, a gente transfere recursos para a APAI, para as LOB, para a Guarda-Mirim. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ver as condições e exigências. A Guarda-Mirim está inadimplente. É correto a gente mandar o dinheiro para eles?
fazer transferência para eles? Sem saber o que eles fizeram com o valor que eu mandei o ano passado? Não, não é verdade? A gente dá o cartão de crédito, ou o cartão, né? Para o filho, para ir no mercado. Ó, meu filho foi lá no mercado, compra 1 quilo de batata para a mãe e um pacote de arroz. Não é assim? Hoje a gente não faz isso, mas na nossa época, né, Silene? A mãe mandava a gente ir no mercado. E aí, quando o menino chega, a gente não quer que ele preste conta do que ele comprou? A gente quer saber. E às vezes a criança fala assim, o dinheiro não deu. Como não deu? Se eu sei o preço do arroz e o preço da batata e o dinheiro não deu. Aí eu vou lá e descubro que ele fez o quê? E ele passou lá na frente da vitrine, viu uma torta de pão que tem ali no mercado, maravilhosa. Foi lá e comprou a torta. Quando chegou na hora de comprar o arroz e a batata, cadê o dinheiro? Não é verdade? Então, nós temos sim que cobrar das entidades para quem nós repassamos o dinheiro, que ela fale para nós o que foi feito. Porque se ela não falar, eu vou ter certeza que ela atendeu aquilo que realmente ela se propôs a fazer? Será que ela atendeu minhas crianças? Ou será que ele resolveu pavimentar a frente da casa dele, como diz o outro, fazer uma calçada? O dinheiro não é meu, não é seu, é nosso. A gente tem que olhar. Não pode perder de vista, né? Então, é isso aqui, ó. É uma das coisas que a LRF pede. Equilíbrio. Por que, gente, que surgiu isso? A gente sabe, até hoje o Brasil tem uma dívida muito grande. A União, até hoje, ela faz as peças orçamentárias dela e ela não tem equilíbrio. Vocês sabiam? Por quê? Porque eles arrecadam menos do que gastam. Se você observar o orçamento da União, as despesas são maiores. Mas a União tem a benesse de vender títulos e fazer caixa. Eu acho que esse instituto aqui, esse artigo 4º, ele tinha que ser aplicado no pé da letra na União, como forma de fazer com que eles também cumpram essa meta. Quer começar o quê? Cortar um pouco das despesas, né? Para nós, município, não pode. Para nós, município, a gente tem que ter, ó. Por quê, gente? Há um tempo atrás, eu tenho 30 anos de serviço público. Mas eu sou jovem, tá, gente? É que eu comecei assim, logo que eu nasci. Né, Silene? Nós somos jovens, a gente começou muito nova, né, amiga? Então, assim, lá atrás, eu me lembro como se fosse hoje. Meu Deus, quando a gente entrava no orçamento seguinte, a gente já devia metade. O orçamento, quando terminava o ano de 2000, por exemplo, estamos terminando o mandato. Terminava o ano de 2024, que a gente entrava o ano de 2025, o prefeito já estava devendo, o município, né, no caso, o município já estava devendo a metade do orçamento do ano seguinte. Gente, era triste de ver. E era triste de trabalhar, porque a gente não conseguia explicar isso para a população. Com o Instituto, com o surgimento da Lei Complementar 101, os municípios foram obrigados a irem se fechando. E hoje, graças a Deus, no município de Buritis, desde o ano de 2009, 2010, graças a Deus a gente fecha a conta. Né? A gente começou, nessa fase, começou a dar uma ajustada. De 2015 para cá, a gente todo ano fecha com superávit. Graças a Deus. Por quê? Isso impede que façamos dívida. Né? Impede que o município fique endividado. Limitação de empenho. Foi criado para isso. Ó, eu tenho lá uma previsão de gastar 1 milhão com a manutenção da frota do município. Só que, no decorrer do ano, eu vou percebendo que a minha receita não está se comportando como deveria. Houve uma queda. Para vocês terem uma ideia,
Mês passado, nós tínhamos que ter arrecadado por volta de 3 milhões de ICMS. Nós arrecadamos 1.600.000. Não, 1.900.000, salvo engano. 1.900.000, mais ou menos isso. Ou seja, nós arrecadamos abaixo daquilo que nós esperávamos. Por que eu estou falando isso? A gente olha isso diuturnamente. Porque se por um acaso o ICMS mostrar para nós que ele não vai alcançar a previsão que foi feita em julho do mês passado, do ano passado, em agosto do ano passado, nós vamos ter que limitar despesas. Às vezes, um desses desempenhos aqui, já vão ter que ir lá e segurar. Gente, vamos colocar os carros para andar menos, né? Vamos aí cuidar com a frota. Não tem condição da gente gastar o que estava previsto. Então vamos segurar, vamos botar o pé no freio. É igual quando eu entro o ano empregada ganhando 10 mil, e aí no meio do ano a minha renda cai e eu começo a ganhar 5. O que eu vou fazer? Se eu ligo meu ar-condicionado o dia todo dentro de casa, eu vou passar a ligar só à noite. Não é verdade? Porque eu vou ter que segurar as despesas. Aquela saidinha de final de semana, acabou. Não é? Porque eu não ganho mais 10, eu ganho 5. E a conta tem que fechar. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter que buscar dinheiro emprestado. Vou ficar devendo no banco, ou para o povo, ou na cidade. Né? É isso. Metas fiscais. Surgiu com a 101. A 101 que exige que a gente faça o quê? Análise das metas fiscais. Para demonstrar, né, a condição política fiscal do município. O que ele está fazendo? O que o município está fazendo para melhorar a arrecadação? Para cobrar a dívida ativa? Para cobrar o IPTU daquele imóvel que não foi cadastrado ainda? Não é verdade? E também o quê? Os riscos. Que faz o quê? A avaliação do passivo contingente e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. Né? Então, aqui, nas metas fiscais, a minha receita tem que ser maior que a minha despesa. Nos riscos fiscais, eu tenho que saber o que vai ter de risco e que pode impactar no meu trabalho do ano seguinte. Certo? Então, a lei complementar, ela veio trazendo isso. E eu falo que ela mudou muito. Mudou muito as administrações públicas. E mudou para melhor. Certo? Embora a gente ainda veja algumas coisas dela sendo descumprida, alguém querendo mudar alguns artigos, mas ao meu ver, foi uma lei que melhorou muito, muito mesmo essa questão da aplicação do recurso público. Então, como a gente viu lá atrás, um dos requisitos da LDO é justamente o quê? A estrutura dele, onde demonstra o que vai vir para a Câmara, certo? Então, nós vamos ver aqui o que contém no nosso projeto de lei, que já está protocolado aqui no Legislativo desde o mês de abril. As disposições preliminares, que é justamente o que fala sobre o estabelecimento de metas, de diretrizes, orientações e também o cumprimento das metas, é obrigatório. Sobre as metas e prioridades da administração, vem um anexo junto. Além de conter no texto, vem um anexo junto. Fala da estruturação e organização do orçamento, que é o quê? Que orienta que ela deve conter, que a LOA, ela orienta que na LOA tem que ter programa, né, projeto, atividade, elemento de despesa e outros mais necessários. Nas diretrizes fala o quê? Orienta que deve conter no orçamento o quê? Critérios para execução. Então, tudo isso está escrito no corpo da LDO. É ela que nos orienta, né? Estabelece critérios de regra para as despesas com pessoal. Então, nós temos um limite a ser cumprido. É 54% no município. Então, nós temos lá, aqui nas disposições relativas às despesas com pessoal e encargos, a gente também tem essa questão que tem que ser observada.
Trata das disposições relativas à dívida pública do município, das operações de crédito. Você entendeu? Então, acabei de falar, a dívida pública municipal, o que eu estou fazendo para poder receber? Eu vou fazer uma operação de crédito, a LDO me autoriza? Né? Eu tenho que colocar isso no texto da minha LDO. Dos fundos. Como que deve ser feita a criação dos fundos? Né? Faz tempo que a gente não cria. Eu acho que o último fundo que foi criado foi o Fundo da Criança e da Adolescência, salvo engano. Né? Mas a LDO, ela fala sobre como tem que ser feito. Orienta sobre os precatórios judiciais, né? Estabelece critérios para pagamento desses precatórios. Para o ano que vem, nós temos uma gama boa, passa de 7 milhões de precatórios. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Imagina esses 7 milhões investido em prol da população, né? Mas o assunto não é esse. Fala sobre... Perdi até o foco, doutor, quando eu falei do 7 milhões. Das alterações da legislação tributária, aquilo que eu falei. Nós vamos autorizar um refis na LDO? Nós vamos autorizar o aumento do IPTU, alteração da taxa de cobrança da coleta de lixo na LDO? Se não, o que a gente vai colocar lá? Aquilo que eu falei para vocês. Na nossa, será tratado por meio de lei específica. Né? Dispõe sobre as limitações das despesas, como forma de manter o equilíbrio, né? E fechar as contas de forma positiva. E tem as disposições finais, né, que orienta sobre os limites constitucionais, o cumprimento das emendas parlamentares, porque hoje, não salvo engano, é a emenda complementar 109, não lembro, que fala sobre, que alterou, instituindo as emendas para os municípios também, não foi? Lá na Constituição Federal. Eu esqueci o nome agora, mas hoje os municípios, eles podem sim terem um percentual para atender a população com as emendas parlamentares. Não são todos, tem muitos ainda que não trabalham assim. O senhor sabia, doutor? Inclusive no estado de Rondônia. Temos município no eixo da BR-364 e os vereadores ainda não usam dessa... Eu fiquei surpresa também quando eu soube. E é isso. Então, a estrutura da LDO, ela contém isso que eu acabei de falar, que eu já tinha comentado antes, né? Calma. Sim? Me permite aqui fazer uma colocação. À vontade. Já foi feita essa, vamos dizer assim, os conceitos, né, a apresentação do que é a LDO para a população. Isso. Eu gostaria que você enfatizasse de que forma que o munícipe pode participar da elaboração da LDO. E se essa participação será frutífera, realmente. Porque às vezes o munícipe fica desestimulado de participar da audiência, porque ele vai dizer, eu vou lá, vou dar uma sugestão, e será que essa sugestão realmente vai ser incluída? Se você puder explicar para a população, para todos nós, de que forma, qual o caminho que essa sugestão de um munícipe na audiência pública, ela pode ser realmente incluída na LDO, sacando o papel aí da Câmara e do vereador, né? Sim. Então, veja bem, é importante, nossa, excelente a pergunta do senhor. O munícipe, ele pode, sim, com certeza participar. Como eu disse há pouco, antes da LDO vem o plano plurianual. E lá nesse plano plurianual são tratados o quê? São levantados os problemas, são as demandas do município. E a LDO extrai de lá. Mas não significa dizer que a Ocilene que está aqui agora possa ali me questionar e falar, Selma, tal situação hoje no município não está previsto no nosso PPA. Seria interessante que nós fizéssemos uma alteração e pode, inclusive, a LDO pode, inclusive, alterar, pode incluir no PPA. Você entendeu? Ou então, dentro dos programas que estão lá no plano plurianual, o munícipe pode me questionar e falar assim, olha,
eu vi que dentro das prioridades e metas está previsto a construção de uma escola lá no setor 6. Né? E eu sei, eu moro no setor 6. E eu sei que lá nós temos uma escola. E que a escola, na verdade, lá nós temos 2 escolas. E que a escola lá, ela vem atendendo sim a demanda do município. Então, por que nós vamos investir na construção de mais uma escola naquele bairro? Ah, naquele bairro lá, sabe o que está faltando? Lá falta uma praça. Falta uma pista de caminhada. Falta um serviço essencial, que é a drenagem e captação de água pluvial. Isso que eu estou falando é verdade, falta. Você entendeu? Então, por que o município vai investir na construção de uma escola lá, quando, na verdade, o que precisa hoje é dar um direcionamento às águas da chuva, que todo ano maltrata alguns moradores. O munícipe, por meio das audiências, ele pode questionar isso. Entendeu? E nós podemos o quê? Nós, administração pública, podemos rever. Porque o que acontece? Às vezes, quando eu construí o PPA lá em 2022, realmente tivesse necessitando de construir mais uma escola naquele setor. E por alguma deficiência, eu não tenha ficado sabendo, quando eu quero dizer a administração pública, não tenha feito um levantamento com relação à questão da captação das águas pluviais. Que tem mais necessidade. E hoje, o que aconteceu? Houve uma redução no número de crianças. Você viu que o povo agora está preocupado, que antigamente mandava parar de fazer menino, que tinha menino demais. Agora, na mídia, a conversa já é outra. Já tem países por aí que estão incentivando, né, a procriação, como diz o outro, da população humana, porque está envelhecendo e não tem gente nova. Então, são peças flexíveis e que podem ser alteradas, principalmente ouvindo o anseio do cidadão, que é quem vai ser atendido. Então, se hoje atende a demanda que eu tenho na educação, eu não preciso mais construir aquela escola, vou construir só porque eu planejei ela? Não. São peças flexíveis. Então, a gente vai mudar o foco. E a partir desse cenário, vamos sentar, vamos ir a campo, visitar. Está com a Secretaria de Educação. Ó, precisa realmente construir essa escola? Ó, prefeito, temos uma alteração a ser feita. Isso a gente pode fazer na fase da LDO. Ah, Selma, a gente pode fazer na fase da LDO, pode. E na fase da LOA? Já vou adiantar. Podemos também. Selma, nós estamos trabalhando. No ano de 2024, estamos cumprindo o que está no PPA. Surgiu agora a necessidade de alterar um programa. Eu posso? O que vocês acham? Eu posso. Eu posso sim. Eu posso implementar ele para melhor. Ou eu posso criar um novo e excluir, que às vezes um novo vai me dar maior resultado. Né? Eu posso sim, com certeza. Mais alguma pergunta? Então vamos lá. Então agora nós vamos falar o quê? Agora a gente vai falar sobre os programas que nós temos, que estão lá no nosso PPA. Então no PPA de Buritis, hoje nós temos aí, 10 programas, salvo engano. O de gestão de política legislativa, que é para atender o legislativo. O de gestão administrativa, que é o que trata sobre as questões administrativas, tanto aqui no legislativo quanto lá no executivo, que é folha de pagamento, é manutenção da máquina, esse tipo de coisa. O gestão de política de programas de educação, cultura e esporte,
esporte e cultura, que já esteve ali e que já foi para meio ambiente, que já saiu do meio ambiente, que já voltou para lá de novo. Então, vocês veem que pode ser flexível, pode mudar sim. O de políticas e programas em saúde, assistência social, programas previdenciários, meio ambiente e sustentabilidade, programas da agricultura, programas da infraestrutura e da agência reguladora. Aí você vai me falar assim, Selma, tem município que tem muito programa. Por que Buriti só tem esses daí? A gente aprende todos os dias, né? Então, assim, eu não sei, não sou dotada de todo o conhecimento. Mas a gente pega aquilo, as formas mais fáceis de trabalhar. Quando surgiu o Instituto de montar as peças, né, nessa estrutura, programa, orçamento e outras coisas, então, na época, a proposta era, cada coisa que eu vou fazer tem um programa. Programa de recuperação da rua, programa de pavimentação do bairro Setor 6, programa de construção de uma escola lá no 5. Você entendeu? Mas daí, cada um desses programas, eu preciso de um gerente para acompanhar. Né? Então, assim, fica muito difícil, na hora de eu fazer o controle para demonstrar se realmente atingimos ou não aquilo que foi proposto. Então, o que a gente fez? Nós criamos programas macro e dentro desses programas nós criamos o quê? As ações. Então, hoje, se eu pegar lá, ó, gestão de políticas e programas de saúde, lá eu tenho atenção básica, lá eu tenho média complexidade, lá eu tenho SAMU e endemias. E a farmácia. Vamos colocar esses 5. Quando eu for prestar conta para a população, eu vou prestar conta do programa de da política e programa de gestão em saúde. O que eu vou falar? Ó, cidadão, este ano de 2024, o município de Buriti atendeu X população, X pessoas com atendimento ambulatorial, com saúde bucal, X pessoas na prevenção do colo de útero, X mulheres na colocação de DIU. Eu não preciso ficar fazendo, está dentro do contexto, eu faço um relatório mostrando para a população o que realmente foi feito. Olha, eu arrecadei 9 milhões, eu gastei 9 milhões, e desses 9 milhões eu atendi isso. Fica mais fácil da gente demonstrar e também do cidadão acompanhar. Então, por isso que a gente adotou essa estrutura. E agora, o que nós vamos falar? Sobre a projeção das receitas para atender aqueles programas que nós acabamos de ver, certo? Então, ó, a previsão de arrecadação para o ano de 2025 e os 2 seguintes ficou na casa de R$ 155.508.821,19 para 2025, R$ 161.851.341,27 para o ano de 2026 e 167.745.288,25 para o ano de 2027. Isso é uma projeção. Vocês podem ver que a nossa receita de capital ali, ela não está assim tão grande, né? E essa receita de capital, ela muda bastante as nossas previsões. Alguém pode falar assim, Selma, você está falando que nós vamos arrecadar 155 milhões. Mas no ano passado a gente arrecadou isso. Mas daí o que a gente tem que observar? Nós temos que observar que essa receita de capital são receitas que são advindas de parcerias com o governo do estado, com a União. A gente faz uma previsão de arrecadar 12. E às vezes a gente arrecada até quase 100, 50, 30 milhões.
Pode acontecer de não arrecadar isso também, né? Mas nós temos essas mudanças. Nossa receita tributária, dá uma olhada lá para vocês verem. A receita tributária é uma receita do município. Aquilo ali é exclusiva nossa. 17 milhões. Né? Então, assim, a nossa capacidade de arrecadação ela é bem tímida. A gente depende mesmo são das transferências correntes. É o que vem do governo federal e é o que vem do governo estadual. É a nossa cota parte, é a participação no imposto que eles arrecadam, certo? Você quer fazer uma foto? Ah, tá, sim. Essas projeções, Selma, como é que você sabe dessas projeções? A gente trabalha com o quê? Nós temos essas previsões, elas são feitas, essas projeções, elas são calculadas com base no orçamento do exercício anterior, na execução do orçamento anterior, no crescimento do país, a gente observa o quê? O PIB, e na inflação. Então, nós temos que observar esse cenário para poder fazer. Às vezes, a gente até pisa com um pouco de cuidado, não abre muito o passo, porque o que acontece? Vamos lá, vamos colocar que o nosso PIB seja de 3%. Ai, Selma, você colocou a inflação aí de 3%, e se não for? Se for maior, a gente arrecadar mais, olha, se a inflação for maior e a nossa arrecadação for superior do que você fez. Vocês viram que lá atrás a gente falou em equilíbrio, receita e despesa. E quando a gente manda a LOA para a Câmara, ela chega aqui assim, ó, lá no preâmbulo dela, está escrito assim: estima receita, fixa despesa. E vou falar um negócio para vocês. A tal da despesa, depois que fixa ela para poder desfixar, é difícil. Muito difícil. Então, às vezes, a gente trabalha com um pouco de cuidado também. É melhor você ter um excesso durante o ano, ou às vezes encerrar com superávit, né? Não que o superávit seja uma coisa maravilhosa, é bom, mas dependendo do que resultou o superávit, não é muito bom, né? Mas é melhor a gente ter um excesso no ano do que a gente ter e limitar despesas. Agora nós vamos falar o quê? Nós vamos apresentar para vocês os anexos de metas, de riscos, né, e das metas fiscais. Por que eles pedem isso aqui? Para medir a nossa capacidade, para saber o quê, gente? Vocês vão perceber aqui, ó, bem aqui, ó, receita primária com fonte RPPS. Receita primária sem fonte RPPS. A nossa receita primária com fonte deu 7 milhões. Certo? O restante é difícil, né? Mas depois eu leio, tem uma folhinha ali, porque ficou ruim mesmo o slide. E o resultado primário, desculpa, não é receita, resultado primário com o RPPS dá por volta de 10 milhões 387. O que significa isso? Por que a gente faz isso daí? Por que agora nós somos obrigados a fazer? É justamente para saber se o município tem capacidade de fechar suas contas, positiva ou negativamente falando. A grosso modo, se você olhar lá, ó, receita primária, 140 milhões. Despesa primária, 136, mais ou menos isso. Ou seja, eu tenho capacidade sim de fechar as minhas contas. O município está positivo. Ele tem, a arrecadação dele é maior do que a despesa.
Então, vamos supor, o município, se vocês forem lá olhar o CAPAG do município de Buritis, nós somos CAPAG A. É a melhor nota. O que é isso? O que é CAPAG? É a capacidade de endividamento que nós temos. Então, hoje, se a gente for buscar um empréstimo, nós temos aprovação. Temos aí uma chance grande de conseguir. Por quê? Porque nós temos um score, vamos colocar aqui para o nosso dia a dia, né? Para a nossa vidinha. Nós temos um score bom. Se eu tenho um score bom, eu vou no banco, eu consigo dinheiro, não consigo? É a minha capacidade de endividamento. O município tem uma boa capacidade. Né? Então, por que a gente faz? Nós precisamos acompanhar isso daqui também. Por quê? Para não permitir que o município futuramente venha a entrar numa situação de endividamento. Certo? A gente mostra também o quê? A nossa evolução do patrimônio líquido. Então, ó, isso daqui a gente pegou o ano de 2021, 22 e 23 para mostrar como é que está o nosso patrimônio líquido, certo? Do regime previdenciário e da prefeitura e do legislativo, né? Mostramos também como que vai ser feita a estimativa e a compensação das renúncias. A gente tem que mostrar isso para vocês, para a população, para o legislativo. Ó, nós temos isenção para atender quem? Quem são os beneficiários? Os aposentados proprietários de um único imóvel. Então, se você que está me assistindo, que está nos vendo aqui, é aposentado e tem uma propriedade urbana, está pagando IPTU, o que você tem que fazer? Você tem o direito de ter aquela isenção, mas o município não tem condição de saber que você tem. Você tem que ir lá no setor tributário, fazer um requerimento falando, ó, prefeitura, eu, Selma, sou aposentada, dona de um único imóvel e eu quero a isenção do IPTU. Maravilha, a prefeitura vai analisar, vai conceder. Ano que vem você vai receber o cartãozinho do IPTU. Aí você vai lá na prefeitura e vai xingar eu tudinho. Mas a senhora falou que eu era isento, que se eu requeresse eu não ia pagar o IPTU. E eu recebi o carnê do IPTU esse ano. E aí eu vou ter que explicar que realmente você vai receber o seu carnê do IPTU. Mas por que você vai receber? Quando você receber, você vai lá ver, ó, no IPTU está escrito isento ou zerado. E lá mais abaixo está assim, ó, coleta de lixo. Por que a gente manda o carnezinho? Porque a nossa coleta de lixo é paga em taxa única anual, juntamente com o IPTU. Eu vou aproveitar, é de utilidade pública. A grande maioria das pessoas reclamam de pagar IPTU, acha o IPTU caro. Eu não acho, doutor, sinceramente. Por quê? Se você for lá e pegar o seu carnê do IPTU e olhar, o que você paga maior é a taxa da coleta. Mas é um absurdo eu pagar R$200 de coleta de lixo. Aí eu vou falar para vocês. Pega esses R$200, R$240, divide ele por 365 dias. Aí você vai dividir, você vai descobrir que vai dar alguns centavos. Aí você vai lá e faz a conta. Não vou pagar esses 240. Eu vou dar a destinação para o meu lixo. Você pega o seu lixo todo dia, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, a depender, a gente não sabe, tem gente que gosta de lixo, tem gente que não. Lá em casa a coleta é feita 2 vezes por semana. E olha, se fosse 3 eu acharia bom também. Não me importaria de pagar. Você vai descobrir que você vai gastar muito mais para colocar o lixo na carretinha da sua moto, ou no porta-malas do seu carro, ou na carroceria da sua caminhonete e levar lá na estação de transbordo.
Você vai ter o desgaste do seu carro, o seu tempo, o mau cheiro que vai ficar lá, que depois você vai ter que mandar lavar, e o combustível. Já fez essa conta? É caro pagar a coleta do lixo, gente? Não é caro. Pega seu IPTU, divide ele por 365 dias. Aí você pega esse valor e divide por 1 quilômetro de... Aliás, as casas geralmente dá 15 por... a frente geralmente é 15. 15 metros de pavimento. E vê se você consegue fazer alguma coisa. Nós temos gente que fazer essa conta. Eu falo isso porque eu sou cidadã. E é do cidadão ele reclamar. Mas ele não faz a conta. E a conta é a mesma que a gente faz na nossa casa. É a mesma conta que a gente tem que fazer. Porque o dinheiro que é usado para fazer pavimento ou para poder passar a lâmina e consertar o buraco, ele é meu. Né? Ele é meu. E aí, será que essa minha contribuição dá? Nós temos uma dívida ativa grande. Tem muita gente que não paga. Por que nós arrecadamos 17 milhões? Tem muita gente que não paga o IPTU. Todo ano a gente tem previsão de arrecadar 5, 6 milhões de IPTU, doutor. E pasme, a gente arrecada... Faz muito tempo que eu não vejo, mas a gente não arrecada 50%. Não arrecadamos 50% do IPTU. As pessoas preferem pagar, quando vai para a dívida ativa, que deu o nome dela fica sujo, do que pagar o IPTU com a benesse do desconto. Cultura, né? Não se discute. Então, nesse demonstrativo de compensação, o que eu falo? Ó, com esses valores de isenção, o que eu vou fazer? Ó, eu tenho a anistia dos juros, que é dada pela lei, né? Pela das multas também, que é o chamado refis. O que eu vou fazer se ela impactar lá no meu dia a dia da receita? Eu vou trabalhar a minha redução permanente das minhas despesas. E se ela for impactar, eu tenho que reduzir as despesas. Senão eu levo o município a quê? A se endividar. Junto com a PLDO, vem também quem? O demonstrativo dos riscos. E aí, esse demonstrativo de risco, ele fica em torno de 1% da receita do município, da receita corrente líquida. E aí vem cá, ó, tá lá, ó, demandas judiciais. Eu acabei de falar que nós temos 7 milhões de precatório para o ano que vem. Só que se você for lá no município agora, nós temos uma enxovalhada de IRPV, que são as requisições de pequeno valor, que todo dia cai. E aí, se eu não tenho previsão? Hoje, esses 100 mil ali é pouco. Mas ele pode atender o quê? Ele pode me fazer ajudar o que eu já previ no orçamento, que no orçamento já tem uma previsão para eles também. Né? Assistências diversas, outros passivos contingentes, frustração da receita, né? Aqui, ó, outros riscos. E o que a gente faz? O que são isso? É desastre ecológico, por exemplo, essas chuvas exacerbadas, daqui a pouco eu estou percebendo que daqui um dia nós vamos sofrer com seca e não com água, pelo que a gente está vendo, né? Os rios estão baixos, nem parou de chover, o rio já está, né, lá embaixo. Então, esse valor é um valor que fica reservado. A gente atende o quê? As contrapartidas dos convênios que são firmados com os demais órgãos, né? A gente não sabe ainda o valor. E não pode chegar aqui e eu arrancar de uma ação que está prevista para a Secretaria de Educação, ou Saúde, ou Obras, para poder atender outro. É o mesmo que descobrir um santo para cobrir o outro, né? Então, se eu deixo ele ali, ó, em outros passivos contingentes, o que eu faço? Quando o vereador for lá, junto com o deputado dele, o parlamentar dele, conseguir uma emenda, eu já sei que eu tenho uma contrapartida assegurada. Né? O correto era ir lá e falar assim, ei, quanto que a gente pode dar de contrapartida? Às vezes acontece de chegar lá uma contrapartida que a gente às vezes não dá conta. Né? Mas é isso aí, para isso que serve então esse demonstrativo, tá bom? Já estou atrasada. Temos obra em andamento, a gente tem que demonstrar, nós estamos em final de mandato. Na LDO a gente está demonstrando. Hoje são 3, né?
Essas são as obras em andamento até 30 de março de 2024. Por quê? Essas informações, elas vão ficar defasadas. Já estão, eu acredito. Porque a nossa LDO, ela segue a data da Constituição Federal. Porque eu já mandei, doutor, um projeto de lei em 3 ou 4 anos seguidos aqui para o Legislativo, para a gente alterar. Para a gente fazer uma LDO mais incisiva, né? Com dados mais atualizados. Mas, infelizmente, não há um entendimento aqui de que esse assunto ele tem que ser tratado por lei complementar, assim como a União. As datas de PPA, LDO e LOA da União não ficaram previstas no texto da Constituição Federal. Elas foram implementadas por lei complementar. Né? Então, eu espero que um dia o município de Buriti consiga, porque daí fica mais fácil da gente trabalhar. Né? Até a receita a gente pode mudar. Com certeza vai mudar. Né? Então, essas daqui são algumas das obras, né? A construção do CRAS, sede do Conselho Tutelar, CAPS, pavimentação asfáltica, né? Construção de uma ponte, melhoria da estrutura da feira. Daqui para o final do ano, com certeza haverão outras. Né? Por que a gente tem que demonstrar? Essas obras podem encerrar hoje e podem passar para o ano seguinte. Quem entrar vai correr lá e vai olhar. Ó, vamos lá, obras em andamento. Será que essas aqui estão todas em andamento ainda? Será que já tem alguma que terminou? Mas ele tem um norte. Né? Costuma, é hábito às vezes, eram hábitos, os administradores atuais, eles estão sendo assim, muito inteligentes. Tempos atrás, quando o prefeito saía, todo mundo saía, trocava até a chave da porta. Vocês acreditam num negócio desse? Todo mundo saía, o povo apagava as informações dos computadores, rasgava papel, jogava fora, trocava a fechadura das portas. Você entendeu? Para o prefeito seguinte e a sua equipe entrar. E tudo tinha que ser procurado do nada. E a gente tem que trabalhar assim. O maior número de informação possível. Porque eu estou hoje. Amanhã ninguém... Não sei do meu dia de amanhã. Eu fui secretária de planejamento 14 anos no Buriti. Hoje eu sou só servidora. Entendeu? Só que a mesma responsabilidade que eu tinha lá naquela época, eu tenho hoje. Eu tenho hoje. E amanhã, quando o prefeito novo assumir, se ele falar para mim, olha, doutora, a senhora vai ser só minha analista, o seu cargo de concursada. Tá bom? Obrigada. Vou trabalhar como analista. Mas o meu trabalho, eu vou deixar bem feito. Porque no serviço público a gente tem que deixar as motivações. Quem chegar depois de mim tem que saber o que estava acontecendo. Se eu morrer amanhã, tem gente que gosta de botar senha no computador. Você sabia disso? Do computador público. Aí se eu morrer amanhã, meu computador tiver uma senha, vai ter que chamar o TI. O TI vai ter que se virar nos 30, né, TI? E descobrir como é que entra lá na minha máquina para fazer. Eu já trabalhei com colegas que quando sai do trabalho, vai lá e apaga tudo. Também não vou deixar nada. Gente, para com essa mesquinheza. Eu estou aqui, eu estou trabalhando aqui, eu estou crescendo como pessoa, como profissional. A gente tem que passar o conhecimento que a gente tem para frente. A gente tem que ir no serviço público, é isso. A gente tem que escrever, tem que motivar, contar historinha. Eu fico possessa. Eu falei que eu estou com 30 anos de prefeitura, e daí eu já estou naquele momento assim que eu já não seguro mais, né, Charlen? De vez em quando eu falo umas coisas. A pessoa manda lá um documento solicitando reforço da ficha tal. Gente, não é assim. Eu tenho que contar a história. Por quê? Eu quero que você reforce a unidade orçamentária fulano de tal. Por quê?
Só porque eu quero? Não. Eu tenho que contar a história. Olha, o combustível aumentou. Quando eu fiz a previsão, nós tínhamos 4 carros. Hoje nós temos 10. Além do preço do combustível ter aumentado, aumentou a minha frota. Logo, o que eu previ gastar foi insuficiente. Eu preciso que seja suplementada. Eu vou tirar de A para colocar em B. Por quê? Não preciso mais gastar lá, que lá já está pronto. Eu vou gastar aqui. Tem que ter a história. Eu preciso saber dessa história. Uma hora alguém vai chegar e vai perguntar, e aí? Não é verdade, Ademir? Não é isso que eu falo? É isso que eu falo. Né? O Tribunal de Contas chegou aqui esse ano. Acho que foi esse ano que ele veio, ano passado, não sei. Primeira coisa que ele me pediu, doutor. Primeira coisa. Cadê o processo que você tem que fala sobre as alterações orçamentárias? E eu tive que ir lá e pegar uma pilha assim, ó. Eu acho que deve ter uns 10, sei lá quantos anexos tem aquilo. Quando ele olhou, ele falou, nossa senhora. Falei, tá aí. E aí ele vai lá, vai olhar. Tem algumas alterações que a gente faz que, infelizmente, a pessoa só fala isso mesmo. Quero que tira de A e coloque em B. Pronto, acabou-se. Aí tem o dia que eu estou assim, gastar um pouquinho de confusão, eu vou lá e peço para refazer. O dia que não, eu vou e faço. Né? Mas é assim. Anexos das despesas continuadas. Tem que vir também. É o quê? Folha de pagamento. Quanto que vai ser a minha folha? Quanto que vai ser a minha dívida pública? Quanto que vai ser o que eu vou investir? Não é verdade? Dívida pública, Selma, você falou com o município. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O município de Buriti tem uma dívida pública que eu me orgulho dela, a boa parte. Tem uma que é fazer igual a outro. Tem uma que é da 1900 antigamente, que é a dívida do município para com o Instituto de Previdência, né? Que, se Deus quiser, em breve a gente vai terminar de pagar ela. E as demais que nós temos, elas têm que ser pagas e paga com felicidade. É igual minha casa, minha vida. Eu tenho uma casa, eu pago uma dívida, pago. Mas eu pago feliz porque eu tenho que morar. Eu acho que nós, cidadãos, temos que pagar essa dívida feliz. Quem mora em Buriti há mais de 20 anos, sabe o que era andar no setor 3. Aliás, na época de chuva, tinha muita gente que deixava o carro aqui embaixo, quem tinha carro, e subia a pé para casa. Nós não temos mais esse lugar. Ah, mas podia ter feito. Não tem condição de fazer. Não tem condição de fazer. E o dinheiro que a gente paga, muitas vezes era o valor que todo ano a gente fazia com manutenção, colocando terra, colocando cascalho, e depois, quando a dona chuva vinha, ela levava embora. Né? Investimentos, anexos de metas e prioridades, que são extraídos lá do PPA, certo? E fala sobre o quê? Manutenção com saúde, educação e etc. É isso. A nossa LDO, gente, é isso. Ela vem mostrar para nós como é que nós vamos construir a nossa LOA para trabalhar o ano que vem. Nada mais do que isso, né? E era bom que a gente tivesse bastante participação popular, né, doutor? Para quê? Para a gente debater esses assuntos. Você fala assim, ó, hoje eu estou tendo a benesse de falar para mais pessoas, né? Pessoas entendidas, preocupadas com o assunto. Parabenizar o senhor, principalmente, porque está sempre conosco nas audiências. Eu acho, vereadores, que isso daqui é uma das coisas essenciais para o gestor público, para o fiscal do povo. Saber, porque quando a população vem conversar com vocês saber do que vocês vão falar. Né? Não se faz nada sem dinheiro, né, minha gente? E a gente tem que saber de onde que vem, para onde que vai, que forma pode ser aplicado. Então, o representante do povo, ele tem que ter essa preocupação. Né? Porque, às vezes, quando a pessoa vem te pedir uma coisa que você sabe que é impossível, você vai saber explicar. Olha, infelizmente, tal coisa não pode ser feita agora. Por isso, por isso, por isso, por isso. Ah,
Mas o município está se endividando, o município paga dívida. Paga. O município paga dívida sim, gente. Mas o município paga dívida, olha por quê? Por isso, por isso, por isso. É uma dívida que deu resultado. É igual a dívida do meu carro. Quando eu tenho que trabalhar, moro longe. Para mim ter um pouco mais de conforto na vida, eu não vou lá e não financio um carrinho para eu andar? Se você colocar todos os gastos que você tem, sem a benesse de ter esse carrinho para andar, você paga a parcela dele. E você tem qualidade de vida. Não compensa eu ir lá e financiar um carro limpo, maravilhoso, comprar deixar na garagem parado. Aí não compensa, não. Mas se for para o meu uso diário, para trabalhar, compensa. Né? Então é isso. Eu acho que era isso que a gente tinha. E só para reflexão, as audiências públicas é uma questão de transparência e responsabilidade fiscal. Né? Então nós temos que trabalhar elas. Só que o que nos desestimula é justamente a falta de participação. Né? Aí a gente fica desestimulado. E, como sempre, eu gosto de deixar, muito obrigada para todos, né? Espero aí, deixo meu contato. Espero que aquele que esteja nos vendo pelas redes sociais, né? A LDO ela está em fase de análise aqui no Legislativo. Então, você que está participando, querer saber como que está, querer ter conhecimento, querer sugerir alguma alteração, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato aqui com a Câmara, né, no telefone fixo deles. Pode estar mandando também para nós, ou no e-mail, ou no telefone, ou falando pessoalmente, que a gente está à disposição. No mais, era isso. Muito obrigada. Tenham todos um bom dia. Thelma, muito grato, tá? Como sempre, você sempre elucidativa, né? Objetiva. E é importante, como você falou, frisar a necessidade da participação da população. Audiência pública. Né? Então, a gente faz um grande esforço, divulga, mas, infelizmente, pelo menos presencial, eu não sei como está pelas redes sociais, mas presencial é muito pequena a participação da população. É uma ferramenta como a audiência pública de transparência, né? Seria mais gratificante para nós, enquanto representantes do povo, vermos a população enchendo aqui o plenário, questionando, perguntando, né? Mas, como você disse, é uma questão cultural e isso não se resolve da noite para o dia. Mas nós vamos continuar insistindo, lutando, lembrando a população da importância de estar junto conosco, né? Tanto do Executivo quanto do Legislativo, participando das ações que vão refletir em ações em benefício ou, se não bem planejado, acabando dando um prejuízo para a população. Tá? Mas a gente conta que no próximo encontro da nossa comissão com o Executivo, a LOA, haja maior participação da população. A LDO é um pouco mais, não fala de números assim com tanta objetividade, né? Mas a LOA já vem apresentar números e aí eu creio que a população provavelmente vai participar. É assim que a gente espera. Está muito grato, leve o nosso abraço à secretaria, a todos da secretaria. Muito grato pelo empenho de estar sempre respondendo com qualidade às nossas necessidades aqui da Câmara Municipal. Agradeço a participação de todos e dou por encerrada a presente audiência pública de debate acerca do projeto de lei número 228 de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2025 e da outras providências. Desejando a todos um excelente dia.